Olá, esse é o Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês a respeito das relações entre instrumentos de fábrica e instrumentos artesanais. Tem um vídeo sobre esse assunto no meu canal, mas ele é muito superficial, muito rasteiro, talvez. Eu passei pelos assuntos de forma muito rápida e a iluminação também está ainda pior do que a desse vídeo que vocês estão assistindo. Então eu resolvi fazer um outro que tem um pouco mais de extensão, vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência para vê-lo, mas eu garanto que aqui vocês vão encontrar algumas informações um pouquinho melhor tratadas do que nesse vídeo de quase 2 anos atrás a respeito do assunto. Tá? Violões artesanais e violões de fábrica. Qual é a relação entre eles e por que escolher violões artesanais? Né? E de que maneira que os violões de fábrica podem ser assim, instrumentos de transição até você ter a aquisição de um bom instrumento. Antes de mais nada, as razões pelas quais eu estou fazendo esse vídeo têm a ver com as mensagens que eu tenho recebido no canal e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, ao longo desses 2 anos quase de existência do canal. As pessoas têm perguntado muito a respeito de um violão especificamente, da fábrica Rossini, né, que é uma fábrica que tem um histórico um pouco acidentado, mas ela tem melhorado muito o seu processo, tem chamado a atenção de gente muito boa. As pessoas têm comentado a respeito desse instrumento comigo, perguntando o que eu acho. Eu me sinto muito honrado, feliz dessas pessoas terem a minha opinião como algo relevante. Mas eu tenho que dizer que realmente assim, a minha família está aguardando a quarentena de maneira muito rigorosa, então eu não tive a oportunidade de conhecer esses instrumentos pessoalmente porque eu não estou saindo de casa. Há muitos membros da minha família que estão no grupo de risco, dependendo do ponto de vista, eu estou no grupo de risco. Com a cepa nova, inclusive, pode ser que nós estejamos todos, que somos abaixo de 50 anos, 40, né, 20 anos, estamos no grupo de risco. Então eu realmente estou fazendo um lockdown bastante rigoroso. Meus alunos estão muito conscientes, estão colaborando com essa coisa complicada que é a aula online, né, mas a gente está tentando estabelecer um processo que supra as deficiências dessa aula online, então a gente está conseguindo manter um lockdown rigoroso. E até que essa situação não se normalize, me desculpem, mas eu não vou até uma loja de música para visitar um instrumento musical de fábrica. Não vou fazer isso. Tá? Mas eu posso falar da experiência que eu tenho em relação a isso, porque os instrumentos de fábrica são uma constante na minha vida. Né? Não só eu comecei a tocar com violão de fábrica, como eu passei assim toda a minha vida profissional, minha vida como professor, como violonista, né? Visitando lojas de música em busca das atualidades, né? Das novidades. Eu moro na capital do estado de São Paulo, tem aqui uma rua chamada Teodoro Sampaio, que é assim, tem lojas de música empilhadas umas em cima das outras. São quarteirões e quarteirões com lojas de música, que você pode comprar absolutamente de tudo nessa rua. Quando eu tinha que comprar minhas cordas, eu fazia uma pesquisa nessa rua, que era assim, eu ia subindo pela calçada da direita, né? Até chegar no final dela, perguntando os preços da corda, depois eu descia pela esquerda, fazendo as mesmas perguntas para as lojas concorrentes, encontrava a loja que estava pedindo o preço mais barato e ainda pichinchava nessa loja para, enfim, estudantes, né? A gente precisa realmente conseguir o valor mais baixo possível em tudo que a gente for comprar. Não me custava, em algumas dessas lojas, parar e experimentar algum violão de fábrica novo, alguma coisa que tinha saído naquele momento, que tivesse tido algum interesse, que tivesse as novidades, né? A gente tem que se inteirar das novidades. Isso acabou me tornando uma pessoa razoavelmente qualificada para fazer indicações de compra de violões de fábrica para os estudantes que não tinham muito dinheiro para comprar um violão artesanal. Esses instrumentos acabavam servindo durante um certo tempo, mas era aquele período que o estudante tinha que juntar o dinheiro, nesse período que o instrumento servia, né, para realmente fazer uma compra de um instrumento artesanal. E o que é uma primeira compra de um instrumento artesanal? Quando o estudante é muito dedicado, ele consegue convencer a família a fazer um investimento um pouco maior, ou até o próprio estudante, no caso de iniciantes adultos, né? Ele percebe a necessidade, a pessoa percebe a necessidade de ter um instrumento bom. Né? Esses instrumentos normalmente são violões de luthiers, não vou dizer luthiers iniciantes, mas luthiers que tenham ainda não tanta fama assim no mercado de trabalho. São instrumentos que são luthiers que construíram assim por volta de 100 instrumentos, né? 50, 100 instrumentos, ainda tem pouca entrada tem pouco nome na praça e acabam oferecendo um custo mais baixo os violões. Ou luthiers que oferecem um modelo alternativo, quer dizer, o chamado modelo estudante, quer dizer, o luthier tem um patamar de preço que é compatível com o mercado de violões artesanais,
Mas ele oferece um outro instrumento que economiza um pouco em partes não essenciais do instrumento. Uma tarraxa um pouco mais barata, talvez um mogno que não seja, claro que não vai empenar, mas não seja assim um top do top do top do mogno, uma lateral um pouco mais barata. Se faz muito violão estudante em embuia, na lateral e fundo, que é uma madeira mais fácil de encontrar do que o jacarandá, que é uma madeira bastante cara, né? Mas esses luthiers nunca economizam nas partes essenciais do violão, basicamente tampo e leque, né? Então eles são luthiers que têm essa preocupação de oferecer um instrumento com qualidade, mas eles concentram a atuação, o olho do luthier é concentrado nas partes essenciais do instrumento. Eles conseguem reduzir muito o custo e oferecer uma experiência musical bastante interessante, quer dizer, eles vendem instrumentos musicais realmente de verdade, de baixo custo. Não remos, porque muitos violões de fábrica são verdadeiros remos, eles servem só para ser usados numa canoa no rio e não vão de maneira alguma proporcionar qualquer experiência musical que seja para ninguém. Por que esse é um assunto importante que tem que ser debatido? Porque o seguinte, a questão do estímulo, né? Vamos falar um pouco da questão do estímulo. Muita gente acha que o professor é responsável por manter o aluno motivado, né? Mas não há nada que motive mais o aluno do que a percepção de que ele está se desenvolvendo. É evidente que as questões de relacionamento interpessoal, se o professor é bacana, se ele, né, é acolhedor com o estudante, se ele não espanca o estudante quando erra uma nota, né? Claro que todas essas coisas são fundamentais, são importantes. Mas um professor muito legal também chega a ser um pouco desonesto com os estudantes, porque chega um momento que o estudante vai perceber que ele está sendo enganado, que o professor está sendo bacana, está sendo legal para manter o aluno, né? Ele não quer pressionar, ele não quer apertar o aluno para que o aluno se desenvolva, né? E o aluno fatalmente vai perceber isso em algum momento. E ele nota que ele não está saindo do lugar, né? Não há boa relação interpessoal que substitua ou que suplante a decepção do estudante perceber finalmente que ele não está se desenvolvendo, que ele não está amadurecendo. Às vezes professores mais carrancudos, assim, mais mal-humorados, né? Mas que são rigorosos com relação ao progresso semanal, né? Que são claros em relação aos tópicos que estão sendo exigidos para que o estudante se aperfeiçoe. Esses professores acabam ganhando muito mais o coração dos estudantes, apesar de não serem pessoas muito amigáveis, vamos dizer assim. E eu aqui não estou defendendo uma educação violenta. Eu só estou dizendo que existe um equilíbrio tênue entre o professor boa praça, né, e o professor exigente, né, que é percebido por causa do eixo motivacional principal do estudante, que é a percepção de que ele está se desenvolvendo. Se o estudante não perceber que ele está tocando melhor hoje do que ele estava tocando há um mês atrás, não há Cristo que faça essa pessoa se sentir motivada. E aí é que entra o problema do instrumento. Um instrumento muito ruim pode ser um entrave no desenvolvimento do estudante. A partir desse entrave, a desmotivação é quase que inevitável. Então, se a gente opta realmente por comprar um instrumento, é preciso que esse seja um instrumento verdadeiramente musical. É muito difícil explicar para um estudante que ele tem que lixar a unha de uma determinada maneira, não de outra, que ele tem que posicionar a mão de uma forma e não de outra, que ele tem que fazer um crescendo, que existem timbres diferentes no violão. É muito difícil que o estudante aprenda a fazer essas coisas se o instrumento não der uma resposta para essas pequenas gradações ou variações de posicionamentos. Um instrumento não pode ser surdo, ele tem que reagir a maneiras diferentes de abordá-lo, né? Se o violão não faz isso, ele não responde a maneiras diferentes de tocá-lo, ele simplesmente vai ensinando a gente que nada que a gente faz com o instrumento realmente importa. A gente pode tocar de qualquer jeito que o som vai sair sempre daquele jeito, sempre aquela merda. E a gente não vai ter muitas possibilidades de explicar para o estudante qual é a necessidade de estudar pensando em alguns aspectos específicos. Então essa é a principal razão pela qual é necessário que a gente tenha muito cuidado na escolha de um instrumento para um estudante, para um iniciante. Tá? A cada 2 anos eu fazia uma visita às lojas de música para verificar o que eram as novidades, né? E eu testava esses instrumentos e isso me qualificou, vamos dizer assim, razoavelmente para ser um bom indicador de instrumentos artesanais por causa dos estudantes que não poderiam, né, comprar um instrumento artesanal assim de primeira, assim de cara, né?
Só que 2 anos atrás aconteceu essa coisa chamada pandemia, né? Então o Rossini, que tem tanta gente tem falado a respeito desse instrumento, estava na fila assim, para que eu, né, fizesse uma visita. Eu tinha programado uma visita à escola a uma loja de música para experimentar esse violão, mas entrei em lockdown, né? A minha família tem pessoas do grupo de risco, dependendo do ponto de vista, eu sou uma pessoa do grupo de risco, então é necessário que realmente eu faça um lockdown bem feito. Os meus alunos compreenderam isso perfeitamente, a gente conseguiu fazer um esquema aqui, né, que permite, né, a aula online acontecer sem tantos prejuízos. Sempre tem algum prejuízo, mas a gente está conseguindo contornar esses prejuízos pelo menos até o momento, né? Então eu não vou realmente fazer uma visita a uma loja de música para examinar os violões da Rossini, né? Eu vou realmente esperar que essa situação se normalize para que eu possa fazer uma avaliação justa desses instrumentos, tá? O que eu posso dizer é que, assim, baseado na minha experiência pessoal, os violões que têm uma relação custo-benefício mais amigável são os violões da Yamaha. Nem todos, inclusive, até o modelo C80, uma coisa assim. O C40 é excelente, C50, C60, C70, C80. A partir do C80 a gente já começa a encontrar um instrumento que não oferece tantos recursos musicais assim, por um preço que já é muito próximo daqueles violões artesanais de entrada que eu falei, né? O que é um violão de entrada? Um violão de um luthier iniciante ou de um luthier consagrado que ofereça um modelo onde os materiais menos essenciais, vamos dizer assim, são barateados, para que se ofereça um instrumento de baixo custo. Esses seriam os violões de entrada, né? O primeiro violão artesanal de um estudante, né? Esses sim são instrumentos que vão fazer o estudante aprender música, né? Não serão instrumentos entrave, eles não vão atrapalhar o desenvolvimento dos estudantes, vão oferecer experiências de crescimento musical, vão permitir uma experiência pedagógica profunda, mas não vão onerar a família né, em um valor assim, exorbitante que você vai precisar fazer dívidas para comprar esse instrumento, né? Então eu realmente nunca recomendei assim, muito os violões Yamaha para cima do C80, não. Se a pessoa tinha dinheiro, por exemplo, para comprar um violão 192 da Yamaha, né, à vista, que esperasse um pouco mais e adquirisse um violão artesanal desses violões de entrada, né? Essa é a ideia que eu tento passar, porque a Yamaha, enfim, China, né? Os caras conseguiram, eu não sei exatamente aonde são construídos os violões da Yamaha, mas eles desenvolveram processos industriais bastante interessantes, um controle de qualidade muito notável. Os violões têm uma constância, uma regularidade muito impressionante, uma estabilidade muito grande. Todos eles, nenhum deles, nenhum Yamaha que eu peguei até hoje tinha problemas de afinação, por exemplo. Os instrumentos têm uma razoável idade, nenhum empena, né? O cavalete é bem colado, a estrutura de leques é bem organizada, porque são instrumentos parrudos, que têm uma certa sensibilidade, proporcionando uma experiência musical, uma experiência pedagógica convincente, né? Mas de fato a gente precisa verificar assim, que a pretensão, né, de construir em uma fábrica um instrumento que substitua um instrumento artesanal realmente não foi atingida, né? Eles são bons instrumentos de entrada, bons instrumentos de iniciação, mas para um estudante dedicado, realmente muito pouco tempo de estudo já torna necessária a aquisição de um violão artesanal, tá? O Rossini eu ainda estou para avaliar, eu realmente estou devendo essa avaliação. Assim que a pandemia der uma trégua, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é fazer uma avaliação sincera desse instrumento, tá certo? Por que é necessário fazer essa varredura nas lojas de música de tempos em tempos? Vejam, por exemplo, o caso da fábrica Giannini, né? A fábrica Giannini era conhecida por ter instrumentos de qualidade mediana, mas eram esses tipos de instrumentos que poderiam ser eventualmente entraves no desenvolvimento dos alunos, porque eles não tinham, né, uma qualidade que permitisse o desenvolvimento aprofundado de musicalidades, tá? Mas surgiu um instrumento que eles denominaram com a sigla C7 nos anos 80, né? No final dos anos 70 para o começo dos anos 80, esses instrumentos começaram a aparecer com um certo diferencial. Você percebia que esses instrumentos tinham uma qualidade um pouco diferente dos instrumentos de fábrica tradicionais. É que a Giannini foi o primeiro emprego de Sérgio Abreu quando ele largou os palcos.
quando o Sérgio Abreu deixou a carreira de concertista e passou a se dedicar à atividade de construtor, ele trabalhou na Giannini durante muitos anos, fazendo as tampas do violão, os tampos do violão, né? Fazendo essa parte essencial do instrumento. Como é que ele trabalhava? Ele calibrava essas tampas, né? Fazia todo o processo de afinação da tampa, e depois que o instrumento estava todo montado, ele fazia os ajustes finais, fazia regulagem de cavalete, regulagem de capotaço, né, tudo mais. Esses instrumentos tinham um diferencial, eles eram realmente muito superiores aos violões de fábrica que a gente conhecia na época. Eu não cheguei a ter um violão desses, mas a escola em que eu estudava, música, centro de estudos, né, tinha um violão C7 que era para os estudantes usarem. E era um instrumento bastante interessante, muito próximo dos violões artesanais que eu tive a oportunidade de conhecer naquele momento. Ainda não era um instrumento que apresentasse a qualidade de um José Chagas, de um Mário Bezerra, ou de um Sérgio Abreu, de um João Batista, de um Saraiva, que eram os luthiers mais, pelo menos os que eu conhecia melhor naquela época, né? Mas eram instrumentos que davam boas oportunidades da gente ouvir sons que no meu bom e velho Di-Giorgio 18 eu não tinha oportunidade, ou eu não conseguia extrair aquele tipo de som desses instrumentos, do meu instrumento Di-Giorgio. Realmente o Giannini C7 ele apresentava uma transição muito confortável, bonita e eficiente entre os instrumentos de fábrica e o que seriam os instrumentos artesanais. Evidentemente, quando o Sérgio Abreu abriu o ateliê próprio, ele deixou de trabalhar no Giannini, e esse violão C7 teve uma queda de qualidade monumental, né? Passou a ser um instrumento indiferenciável dos instrumentos C5, C3, C1, né? E se tornou então um instrumento de fábrica comum, um instrumento de fábrica normal. Durante muito tempo, professores de violão continuaram indicando a compra de violões Giannini C7, mesmo quando eles já não eram aquilo que eles tinham lembrança, né? Então, realmente, essa é uma razão que nos obriga a estar sempre atualizado, visitar sempre lojas de música para que a gente possa ter uma visão clara do que o mercado está oferecendo no momento, né? Eu tive a oportunidade de tocar com um violão desse C7 quando eu deixei o meu violão Abreu na oficina dele para fazer uma manutenção de médio prazo, né? Tinha um reparo que era para ser feito com o instrumento, era um reparo meio complicado, eu tinha que deixar o violão lá no ateliê do Sérgio Abreu, no Rio de Janeiro. E ele deixou em troca comigo um violão C7, né? Um instrumento desses que ele supervisionava a construção, quando ele trabalhava na Giannini, e que ele achou que tinha alguma coisa interessante nesse violão e resolveu ficar com esse instrumento. E era um instrumento que ele emprestava para as pessoas que precisavam deixar o violão delas com ele para fazer reparos. Era um instrumento que tinha uma qualidade muito interessante. Do ponto de vista da beleza e da variedade do timbre, era quase um violão artesanal. Mas faltava aquele volume de som, né? Era um instrumento que era quase como um instrumento pocket, assim, não tinha uma projeção de som muito grande, mas ele permitia a gente trabalhar todas as nuances de timbre, as nuances a delicadeza do som, a condução do legato, um sustain bastante razoável, né? Era um instrumento que as notas duravam um certo tempo, você podia construir uma frase a partir desse sustain, né? Era um instrumento interessante, era um instrumento que eu usaria para uma iniciação, né? Mas esses eram instrumentos que chegaram nesse patamar nos anos 80. De fato, a Giannini nunca conseguiu produzir instrumentos dessa qualidade depois que o Sérgio Abreu deixou a fábrica. Esse é mais um indicativo de que instrumentos de fábrica muito dificilmente vão chegar no nível de qualidade dos instrumentos artesanais, tá? Por que isso é tão difícil de ser atingido? Porque cada madeira é uma madeira diferente. E uma fábrica, uma máquina, né, ela é preparada para reproduzir um processo, né? Mas como é que você vai reproduzir o processo com um material que é sempre outro? Uma madeira, uma tábua de abeto, que é a madeira com que se constrói os tampos do violão, ela tem na sua constituição um registro da sua história. Se a terra em que essa árvore cresceu tinha uma variedade muito grande de nutrientes, ou se ela é resultado de um plantio no atacado, quer dizer, uma floresta só de abeto, ou se em torno dessa árvore existiam outras espécies, né? Se a fauna da floresta em que essa madeira cresceu era diversificada, se os invernos pelos quais ela passou foram rigorosos demais ou foram rigorosos de menos, conforme a região que essa madeira cresceu. Todos esses fatores fazem com que as tampas que são extraídas dos abetos, né, sejam realmente únicas. Então não é possível trabalhar essas madeiras da mesma maneira por uma fábrica. Essa é a principal razão pela qual um instrumento de fábrica jamais
terá condições de competir em qualidade com o instrumento artesanal. Um luthier experimentado vai saber de que lugar retirar mais madeira, de que lugar deixar um pouco mais de madeira para que a tampa vibre harmonicamente. Esse é um trabalho que o luthier consegue chegar a níveis muito profundos e muito avançados, né, de percepção a partir da própria experiência dele, a partir do ouvido, né, percutindo naquela tábua, percebendo onde é que ele tem que tirar, onde é que ele tem que deixar coisas, flexionando com os dedos a tábua para perceber o grau de resistência que ela tem e como ele tem que colar os leques numa posição que seja correspondente ao grau de densidade dessa madeira. Quer dizer, até isso o luthier precisa pensar. Ele não pode colar os leques sempre no mesmo lugar. Ele muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, conforme a qualidade da madeira que ele tem, né? E isso é uma expertise que só muitos anos de experiência podem dar para uma pessoa, né? Então a gente realmente não pode imaginar que um instrumento de fábrica, aquele processo industrial, né, entra um, sai outro, corta a madeira, põe, cola. Não tem como, você não tem tempo para examinar essa madeira o suficiente para saber o que realmente tem que ser feito com ela, para que o instrumento seja realmente bom. Então, os processos industriais, eles são realmente inimigos dessa qualidade, né, que a gente só obtém nos instrumentos artesanais, tá? Tem uma razão, além da questão da qualidade, uma razão muito boa para que a gente faça um certo esforço para comprar instrumentos artesanais e deixar de lado assim, essa possibilidade dos instrumentos de fábrica, né? Que é a questão da manutenção, né? Esse é um diferencial, inclusive, da Yamaha também. Eu ouço dizer que a Yamaha ela é uma fábrica que costuma ser muito generosa em relação a trocas. Se o instrumento tem um problema, se quebra no meio, mesmo quebras provocadas por acidentes, né? Eu conheço histórias de que a fábrica se dispôs a fazer simplesmente a substituição do instrumento porque ela prefere ter o cliente satisfeito a entrar num embate com essa pessoa a respeito de quem foi culpado, se foi, né? Então, às vezes ela prefere, não, vamos trocar o instrumento porque a gente tem muitos aqui, então podemos fazer essa troca sem problemas. Mas quando você tem um contato com um luthier, pensem comigo o que acontece. Esse luthier, geralmente, ele vai fazer um instrumento para uma pessoa de quem ele recebeu uma visita. Então, você vai no ateliê do luthier para ouvir os instrumentos que ele tem prontos. Geralmente você conhece o trabalho desse luthier, você tem uma ideia sonora na cabeça, você é aluno de um professor que tem ideias a respeito do violão que correspondem àquele instrumento específico. O professor vai indicar instrumentos que fazem parte daquele mesmo universo estético, por assim dizer, dele, né? Então, o trabalho de escolha de um instrumento é uma continuidade do trabalho em sala de aula e uma continuidade também do trabalho artístico. O luthier é um parceiro do artista e do pedagogo. E ele passa a responder, então, por uma individualidade específica, que é aquele instrumento que ele está construindo para aquela pessoa, tá? A grande maioria dos luthiers que eu conheço oferecem manutenção vitalícia, né? Mesmo que você tenha 10 anos, 5 anos com o instrumento, pelo menos a primeira manutenção, primeira troca de trastes. Um instrumento muito novinho, a madeira costuma mexer bastante. Depois de 2 anos é necessário fazer um reajuste completo no rastilho, no capotasto. E os luthiers fazem isso com muito boa vontade, né? A gente, quando compra um instrumento artesanal, a gente está desenvolvendo uma relação com um artista, né? Porque eu considero os luthiers verdadeiros artistas. É uma relação de um artista para o outro, né? Então esse processo ele pode ser muito benéfico para ambas as partes, mas especialmente para o estudante, que vai ter uma pessoa para quem ele pode consultar em eventuais acidentes com o instrumento. Ele pode aprender a respeito do próprio instrumento, porque ele está ali com o cara que está fazendo o violão, né? E ele pode desenvolver, então, uma relação muito mais próxima, né? Muito mais amigável, muito mais profunda com o violão. Os pais que têm a ideia de comprar violões muito baratos para os seus filhos, imaginando que eles vão desistir cedo, talvez uma visita a um luthier e a compra de um instrumento artesanal, de um bom instrumento, possa ser o principal fator de motivação. Nós nunca vamos saber quantas pessoas nós perdemos, né, quantos estudantes, quantos jovens poderiam ser violonistas, se tivessem tido esse cuidado, né, de escolher um instrumento, conversar com o luthier, perceber as diferenças, perceber as nuances. Então, de fato, essa questão da proximidade, né, da relação que se desenvolve com um outro artista, é um dos fatores, acho que, mais importantes a favor da gente fazer um esforço extra e conseguir um instrumento artesanal, mesmo que seja um instrumento artesanal de um estudante, de um luthier de saída, vamos dizer, um luthier
que está entrando agora no mercado de trabalho e, portanto, não vai cobrar tão caro nos instrumentos. Tá? Eu vou evitar falar aqui de valores, né? Porque essa é uma informação muito fácil de ser obtida, é só a gente consultar direto os luthiers e a gente obtém os valores atualizados. E depois eu posso estar com a minha lista já defasada, às vezes os luthiers aumentaram, às vezes abaixaram o preço, às vezes estão oferecendo valores diferentes. Então eu vou evitar falar em valores, certo? Mas a gente pode falar assim, em valores abstratos relacionados a instrumentos de fábrica, instrumentos construídos em linhas de montagem. Né? Eu não acho que a gente deva, pelo menos nesse momento que eu estou falando, assim, 4 de março de 2021, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado assim, em investir R$ 2.000 ou mais em um instrumento de fábrica. Porque o instrumento de fábrica, de fato, não estou dizendo que não se deve comprar instrumento de fábrica de R$ 2.000, não é isso. Tá? Mas é que esse é um tipo de investimento que pode fazer falta na economia que a gente faz para comprar um instrumento artesanal. Então, começou a chegar muito perto assim, de 4 dígitos, sendo que o primeiro dígito é 2. Vamos pensar em segurar a barra, segurar a onda um pouco mais e juntar o dinheiro que falta para a gente conseguir a compra de um instrumento artesanal de qualidade. Pela internet, pelo Facebook, a gente encontra muita gente boa que está fazendo violões de custo muito baixo, que eu também não vou mencionar os nomes aqui, porque a gente tem esse preconceito, né, de que o luthier que produz violões a custo baixo, ele é um iniciante, ele não sabe muito bem, a expertise dele não está tão madura, e às vezes não é nada disso, às vezes a pessoa simplesmente faz violões, por exemplo, muitos luthiers fazem isso, eles oferecem o seu modelo profissional, digamos assim, e oferecem o seu modelo estudante. O modelo profissional e estudante são exatamente o mesmo instrumento. O trabalho que o luthier tem para montar esse instrumento é rigorosamente o mesmo. Mas no instrumento para estudantes, ele economiza nas partes que não são essenciais. Como eu falei, a embuia, o pau-ferro, ou mesmo determinados tipos de jacarandá que não tem um custo tão elevado, às vezes são utilizados para fazer esses instrumentos. Mas o trabalho que o luthier tem e o tempo que ele gasta para montar esses instrumentos é rigorosamente o mesmo. Então a gente tem que agradecer esses luthiers, né, que oferecem instrumentos de baixo custo, mesmo que o trabalho que eles tenham tido é exatamente o mesmo que eles têm para fazer um instrumento de alta qualidade. Né? Então eu vou evitar citar nomes, mas esse relato deve ensinar vocês a respeitar os luthiers que porventura cobram valores mais baixos pelos seus instrumentos. Não é que ele é menos experiente, com certeza, porque a experiência realmente ela leva a gente a um network, vamos dizer, uma entrada no mercado de trabalho assim, que permite esse luthier atingir patamares de preço mais elevados. Mas é necessário a gente se lembrar de que o trabalho que o luthier tem para construir um instrumento de baixo custo é o mesmo trabalho que o luthier tem para construir um instrumento de alto nível. Tá? Então a profissão do luthier precisa ser muito respeitada. Né? E eu procuro sempre falar para os meus alunos e pais de alunos que tentem se lembrar qual é o custo de um carro popular de passeio. Tá? Para que a gente relativize um pouco essa questão de que pagar R$ 5.000, R$ 6.000 no violão é uma coisa absurda. Né? Evidentemente que nem todas as famílias têm condição de atingir esse patamar. Tá? Mas, enfim, existem prioridades. Né? E se a gente tem na nossa família um estudante, uma criança, um adolescente que realmente tem interesse e realmente faz por onde, vale a pena a gente dar uma apertada e comprar e conseguir adquirir um instrumento artesanal para essa pessoa. Última razão pela qual eu acho que um instrumento artesanal precisa ser preferido em relação aos instrumentos de fábrica é a questão do investimento. Tá? Pode parecer uma coisa meio fria de se dizer, mas um violão artesanal é um investimento que não perde valor. É um investimento que não tem tanta liquidez assim, não é tão fácil vender um instrumento artesanal, né? Mas enfim, como é um produto de nicho, né? Se você está conversando com as pessoas certas, né? Sempre aparece alguém que conhece alguém que sabe onde, né? Que sabe onde tem uma pessoa que vai comprar o instrumento se você porventura quiser vender esse instrumento. O violão artesanal é sempre vendido no mínimo pelo valor que o luthier está cobrando por um novo naquele momento. Então, se você paga, por exemplo, R$ 6.000 num violão hoje, amanhã ou depois esse luthier vai ficar mais famoso, né? E começar a cobrar em R$ 9.000, R$ 10.000, não vai ser
absurdo pensar em vender esse instrumento pelo valor que o luthier está cobrando. Porque a pessoa que está comprando tem acesso ao violão imediatamente, ela pode levar no próprio luthier para fazer as eventuais manutenções. E para além disso, também nós temos a questão que o violão artesanal sempre melhora com o tempo. E o violão de fábrica nem sempre melhora com o tempo. Às vezes as madeiras ou o processo de envernizamento não permite aquele amadurecimento da madeira, que o violão artesanal sempre vai ter. Violões de cedro, depois de 3, 4 anos, são completamente diferentes de quando a gente pegou no violão pela primeira vez. Os violões de abeto, depois de 10 anos, têm uma melhora estupenda, muito significativa, muito notável, e continuam se desenvolvendo ao longo dos anos. Nós temos violões de 70, 80 anos que continuam melhorando ano após ano, né? Então esse fator tempo, ele faz muita diferença para um violão artesanal, faz mais diferença para um violão artesanal do que para um violão de fábrica, tá? Então essa é mais uma razão. Mesmo que a gente aperte o cinto para comprar um instrumento artesanal em um determinado momento, caso seja necessário vender esse instrumento, a gente tem um ganho assim, do valor integral do instrumento, o que não costuma acontecer com violões de fábrica, tá? Gente, então é isso. Queria agradecer a todos vocês pelo crescimento orgânico do canal, tá? Eu não monetizei esse canal, não fiz nada no canal em relação a isso. A gente só está fazendo os recortes desses vídeos maiores, né? Vídeos de 25, 30 minutos. A gente tem uma equipe muito competente que tem feito os recortes e colocado esses vídeos, esses recortes no Instagram. A gente chama isso de Nutelas, né? Os vídeos menores, que às vezes passam uma ideia completa. Mas eu recomendo sempre que assista o vídeo inteiro, porque às vezes esses vídeos pequenos trazem algumas ideias que não estão completamente contextualizadas, né? Então eu sempre recomendo que vocês assistam os vídeos raízes que eu estou postando, tentando manter uma certa frequência de pelo menos um por semana, um vídeo a cada 15 dias, tá? Agradeço então muito a vocês, porque a recepção do canal tem sido muito boa. E anotem os comentários, escrevam aí o que vocês acham das ideias que estão aqui. Às vezes algum tópico tenha passado desapercebido. Vou ter o maior prazer em atender eventuais dúvidas, questionamentos, sugestões, reclamações. O lema tradicional da gente é assim, servir bem para servir sempre. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Conversa de Violonista.